Filoteia, parte 2, capítulo 17. Como se deve ouvir e ler a palavra de Deus? Deves ter um gosto especial em ouvir a palavra de Deus, mas ouve-a sempre com atenção e respeito, quer no sermão, quer em conversas edificantes dos teus amigos que gostam de falar em Deus. É a boa semente, que não se deve deixar cair em terra. Aproveita-te bem dela, recebe-a no teu coração como um bálsamo precioso, à imitação da Santíssima Virgem, que conservava no seu peito, cuidadosamente, tudo que ouvia dizer de seu divino Filho. E lembra-te sempre que Deus não ouvirá favoravelmente as nossas palavras na oração, se não tirarmos proveito das suas nos sermões. Tem sempre contigo um bom livro de devoção, como os de São Boaventura, de Gerson, de Dionísio Cartusiano, de Luís de Blois, de Granada, de Estela, de Arias, de Pinelli, de Lapuente, de Ávila, o Combate Espiritual e as Confissões de Santo Agostinho, as Epístolas de São Jerônimo e outros semelhantes. Lê-o por algum tempo todos os dias, mas com tanta atenção como se um santo tu enviasse expressamente para te ensinar o caminho do céu e encorajar-te a trilhá-lo. Lê também as vidas dos santos, onde verás como em um espelho o verdadeiro retrato da vida devota, acomodando os seus exemplos aos deveres do teu estado. Pois, embora muitas ações dos santos não possam ser imitadas por pessoas que vivem no século, contudo, de perto ou de longe, todas elas podem ser seguidas. Imita a grande solidão de São Paulo, o primeiro eremita, pela solidão espiritual do teu coração e pelo recolhimento assíduo, segundo as tuas forças. Ou então, a pobreza extrema de São Francisco, por certas práticas de pobreza, de que ainda hei de falar. Entre as vidas dos santos e santas, há algumas que espalham luz em nossa mente para a direção de nossa vida, como a da bem-aventurada Madre Teresa, o que torna a sua leitura admirável, as dos primeiros jesuítas, a do cardeal São Carlos Borromeu, de São Luís, de São Bernardo, as crônicas de São Francisco e outros livros semelhantes. Outras há que nos são propostas mais para a admiração do que para a imitação, como as de Santa Maria Egipsíaca, de São Simão Estilita, de Santa Catarina de Sena, de Santa Catarina de Gênova, de Santa Ângela, as quais, em todo caso, muito nos afervoram, em geral, no santo amor de Deus. Capítulo 18. Como se devem receber as inspirações? Por inspirações, compreendemos todos os atrativos da graça, os bons movimentos do coração, os remorsos de consciência, as luzes sobrenaturais e, em geral, todas as bênçãos com que Deus visita o nosso coração, por sua misericórdia amorosa e paternal, para acordar-nos da nossa sonolência ou para nos incitar à prática das virtudes, ou para aumentar em nós o amor a Ele. Numa palavra, para nos fazer procurar o que é de nosso interesse eterno. É exatamente isso que o esposo dos Cantares chama em termos místicos procurar a esposa, bater-lhe à porta, falar-lhe ao coração, acordá-la, fazê-la chamar por ele em sua ausência, convidá-la a comer o seu mel, a colher frutos e flores e a lhe falar. Sirvo-me também desta comparação para maior clareza. 3 coisas são necessárias para contrair-se um desponsório. Primeiro,
há de ser proposto à pessoa de que se deseja o coração e a fidelidade. Segundo, esta há de anuir à proposta. E terceiro, há de dar o consentimento. Assim, Deus, quando quer operar em nós, por nós e conosco, alguma coisa para a sua glória, primeiro nos-la propõe por suas inspirações. Nós a recebemos com uma suave complacência e damos o consentimento. Pois, como há 3 degraus pelos quais se cai no pecado, a tentação, o deleite e o consentimento, assim também há 3 degraus pelos quais nos elevamos à prática das virtudes: a inspiração, que é contrária à tentação, a complacência na inspiração, que é oposta ao deleite da tentação, e o consentimento à inspiração, que se opõe ao que se dá à tentação. Caso a inspiração durasse todo o tempo de nossa vida, nem por isso seríamos mais agradáveis a Deus, se não a recebêssemos com agrado. Ao contrário, ofenderíamos a Deus como os israelitas que, como ele mesmo disse, abusaram por 40 anos da graça que lhes deu para se converterem, aos quais, por isso, foi proibido por um juramento de entrarem na terra do seu repouso. Esta complacência às inspirações muito adianta a obra de Deus em nós e nos atrai à complacência de seus olhos. Pois, conquanto ainda não seja um consentimento perfeito, em todo caso, lhe é uma disposição muito favorável. E, se já o gosto que se tem de ouvir a palavra de Deus, que é quase uma disposição externa, é muito agradável a Deus e um sinal de salvação, muito mais o será, sem dúvida, a complacência às inspirações. É desta deleitação que nos fala a esposa dos Cantares, dizendo: a minha alma se desfez em alegria quando meu dileto me falou. Mas, enfim, é do consentimento que tudo depende, pois, tendo recebido uma inspiração com complacência, mas sem dar o nosso aprazimento, tornamo-nos réus de uma extrema ingratidão para com a divina majestade, e quase a tratamos com maior desprezo do que se a tivéssemos rejeitado imediatamente. Foi esta a falta e a desgraça da esposa dos Cantares, que, sensibilizada com muita alegria ao ouvir a voz do seu dileto, contudo não lhe abriu a porta e se escusou de uma maneira frívola, de sorte que o esposo se foi embora, deixando-a com indignação. Cumpre, Filoteia, resolveres-te a receber d'ora em diante todas as inspirações do céu, como haverias de receber a anjos que Deus te enviasse para tratar contigo de um negócio importante. Escuta com calma o que a inspiração te propõe. Presta atenção ao amor de quem dá, recebe-a com alegria e dá o teu consentimento de um modo terno e amoroso. E Deus, que nunca nos poderá dever alguma obrigação, não deixará de ter gosto em tua docilidade e fidelidade. Mas, se a inspiração exige de ti alguma coisa de maior e extraordinário, deves suspender o consentimento até consultar o teu diretor espiritual, que a examinará para ver se vem de Deus ou não, porque acontece muitas vezes que o inimigo, vendo uma alma dócil em seguir as inspirações, lhe insinua falsas para a enganar. Mas debalde, se ela obedecer com humildade ao seu diretor. Uma vez dado o consentimento à inspiração, cumpre executar cuidadosamente o que ela exigiu de nós, o que completa a obra da graça, porque reter o consentimento no interior, sem levá-lo a efeito, seria imitar a um homem que, tendo plantado uma vinha, não a quer cultivar, com medo de que não produza frutos. Considera de quanta utilidade será a tudo isso a devoção da manhã e o referido recolhimento do coração, conquanto nos disponhamos a fazê-los bem, com uma preparação não só geral, mas também particular. Capítulo 19. A Santa Confissão.
Nosso Senhor instituiu na sua Igreja o sacramento da penitência ou confissão, para purificar as nossas almas das suas culpas, todas as vezes que se acharem manchadas. Nunca permitas, Filoteia, que teu coração permaneça muito tempo contaminado do pecado, tendo um remédio tão eficaz e simples contra a sua corrupção. Uma alma subjugada por um pecado devia ter horror de si mesma, e o respeito devido aos olhos da Divina Majestade a obriga a purificar-se dele o mais cedo possível. Por que havemos de morrer desta morte espiritual, tendo nas mãos um remédio tão eficaz para nos curar? Confessa-te com humildade e devoção todos os 8 dias, e, se for possível, sempre que comungares, conquanto tua consciência não te acuse de algum pecado mortal. Aí receberás não só a remissão dos pecados veniais que confessares, mas também muitas luzes para os discernir melhor, muita força para os evitar e uma maravilhosa abundância de graças para reparar as perdas que te tenham causado. E além disso, praticarás nesse ato a humildade, a obediência, a simplicidade e o amor a Deus. Numa palavra, mais virtudes que em nenhum outro ato de religião. Conserva sempre uma verdadeira dor dos pecados confessados, por menores que sejam, e uma firme resolução de corrigires-te. Pessoas há que se confessam dos pecados veniais só por um certo hábito, que lhes agrada, e sem pensar em corrigir-se, e por isso não se livram deles e se privam de muitas graças necessárias para o seu progresso espiritual. Se te acusas de uma ligeira mentira, de uma palavra um pouco desregrada, de alguma circunstância menos boa do jogo, tem um verdadeiro arrependimento e uma firme vontade de prestar atenção a isso, porque é um abuso do sacramento confessares-te de um pecado mortal ou venial, sem quereres purificar dele a alma, sendo este o fim pelo qual a confissão foi instituída. Omite aquelas acusações supérfluas que muitos dizem por rotina. Não amei tanto a Deus como devia, não rezei com tanta devoção como devia, não recebi os sacramentos com tanto respeito como devia, e outras coisas semelhantes. A razão está bem de ver-se. Dizendo isso, de nada te acusas, em particular, que possa manifestar ao confessor o estado da tua consciência e dizer o mesmo que os homens mais perfeitos deste mundo poderiam dizer, e até mesmo os santos do céu, se ainda se pudessem confessar. Procura a razão particular por que te tens acusado de um modo tão geral, e assim que a achares, expõe teus pecados de um modo simples e natural. Por exemplo, acusas-te de não ter amado o próximo como devias. Foi talvez porque, sabendo da indigência de um pobre que facilmente podia socorrer e consolar, omitiste este dever de caridade. Pois bem, acusa-te desta particularidade e dize que não o socorreste como podias, ou por negligência, ou por dureza de coração, ou por desprezo. Do mesmo modo, não te deves acusar de não ter rezado com toda a devoção que devias ter. Mas, pondo de parte esta acusação geral, que de nada serve para a confissão, declara simplesmente que tens tido distrações voluntárias e que tens prevaricado quanto ao lugar, tempo, a posição exterior do corpo e outras circunstâncias necessárias para fazer bem a oração. Na exposição dos pecados veniais, não te des por satisfeita em referir o fato. Acusa-te também do motivo por que te deixaste levar. Assim, dizer que pregaste uma mentira que não prejudica a ninguém ainda não é bastante. Deves acrescentar se o fizeste por vanglória, para te louvar ou te escusar, ou por gracejo ou por pertinácia. Se cometeste uma falta no jogo, dá explicações sobre isso, dizendo se foi pelo desejo de ganhar ou pelo prazer de conversa, e assim por diante, quanto aos outros pecados. Não deixes de determinar o tempo que durou o pecado,
porque, de ordinário, o tempo lhe aumenta notavelmente a malícia. De fato, muita diferença passa entre uma vaidade passageira que se demorou em nossa alma aí por 1/4 de hora e uma vã complacência que o orgulho secreto do coração fomentou por 1 ou mais dias. Na acusação de um pecado, torna-se necessário determinar o fato, o motivo e a duração. É verdade que, quanto aos pecados veniais, em geral, não se está obrigado a uma exatidão escrupulosa e que a própria acusação não é de necessidade absoluta. Contudo, quem quer purificar a sua alma para atingir a perfeição da devoção, deve ter um grande cuidado de pôr o médico espiritual bem ao fato de todos aqueles males dos quais se deseja a cura, por menores que pareçam. Por fim, não cales nada que é necessário para fazer compreender todo o teu pecado. E nota ainda este exemplo. Um homem que naturalmente me desagrada, diz-me por aí uma palavrinha à toa, e só por gracejo, mas eu a interpreto mal e me encolerizo. Ao contrário, se uma pessoa de quem gosto me disser uma palavra muito mais violenta, eu a levo a bem. Que devo fazer, pois, na confissão? Direi que me desmandei com palavras de enfado por ter levado a mal o que certa pessoa me disse, não em razão da qualidade das palavras, mas unicamente em razão da aversão que tenho a essa pessoa. Julgo até muito útil particularizar estas palavras de enfado, manifestando assim ao confessor não só os pecados cometidos, mas também as más inclinações, os hábitos e outras raízes do pecado. Ele conhecerá mais a fundo o coração e os remédios necessários às suas enfermidades. É preciso, no entanto, encobrir quanto possível for as pessoas que concorreram para o teu pecado. Presta atenção a muitos pecados que substituem e dominam às vezes por muito tempo no coração, sem que este o note, para confessares e publicares deste modo o teu. Para este fim, podes ler atentamente os capítulos 7, 27, 28, 35 e 36 da terceira parte e o capítulo 7 da quarta. Não mudes facilmente de confessor e dá-lhe conta de tua consciência nos dias marcados, dizendo-lhe singela e francamente todas as tuas faltas, e de tempos em tempos, seja mensalmente ou seja cada 2 meses, manifesta-lhe o estado de tuas inclinações, embora não te tenham levado ao pecado. Se o espírito de tristeza ou pesar te acabrunha, se o teu coração pende muito à alegria, ou se sentiste um vivo desejo de possuir maiores bens, e assim por diante.